Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nossa nona aula de hermenêutica 1 e 2. É o último bloco, nós estamos gravando aqui nossa aula, como é costume. Então, estamos falando aqui do período patrístico, e pincelei no finalzinho agora, comentando um pouquinho sobre o período medieval. Não vou me aprofundar na hermenêutica no período medieval, eu vou fazer literalmente a ponte entre o patrístico e a escola da Reforma, tá? Mas, Júnior, faz a sua pergunta novamente, né, que você fez no intervalo, que eu acho que vale a pena responder aqui para a gente gravar. Eu falei que Jerônimo, por ser tão alegórico, talvez influenciou o catolicismo romano? Porque... Boa pergunta, viu, Júnior? Boa pergunta. Na realidade, Júnior, o que nós notamos, né, com essa sua fala? Nós não notamos necessariamente que ele influenciou de uma forma direta, mas o catolicismo toma proveito, e muito proveito, em cima de Jerônimo, como também do próprio Agostinho. Podem ver que para o catolicismo, tanto Jerônimo quanto Agostinho viram santo, né? Aliás, todos os grandes líderes do passado viram santo. Então perceba que, tanto no catolicismo romano quanto no ortodoxo grego, quando eles vão se enveredando agora para a tradição e para esse outro lado que eles se reconstroem, eles vão tomando proveitos em cima dessas pessoas, mas, em especial, o catolicismo romano, eles vão tomar, sim, muito proveito de Jerônimo, e qualquer... no texto que eu passei há pouco para vocês, vocês vão ver que até o autor aqui, ele vai colocar várias falas, né, no caso de Jerônimo, mostrando algumas incoerências na interpretação de Jerônimo, por exemplo. Então, é muito legal esses textos, Júnior, porque a gente começa a ver o seguinte, que mesmo o próprio Jerônimo, naqueles dias, quando ele fazia uma leitura alegórica, em alguns textos dele, ele coloca uma observação. Em outros textos dele, ele coloca outra observação. Olha que interessante. Aí você pergunta assim, mas por que Jerônimo fazia isso? É simples. Por que Jerônimo fazia isso? Porque, de fato, aquilo que eu disse para vocês, infelizmente, irmãos, na questão da alegorização, você diz o que você bem entende de acordo com o texto que você escolhe, entendeu? Você primeiro pega a sua ideia e depois você acha o texto e encaixa o texto bíblico. Então, a alegorização, ela é muito útil para a gente praticar, eu diria, esse crime teológico, entendeu? Você tem uma ideia, você cria uma ideia, Júnior, e aí você pega agora os textos bíblicos e encaixa em cima da sua alegoria. Ou seja, você cria um Frankenstein teológico. Então, quando a gente pega esse texto aqui há pouco, que é o texto do pastor Marcelo Luiz Tavares, que ele é um psicólogo e é um teólogo brilhante, ele vai mostrar várias incoerências de Jerônimo nesse texto. Mas, assim, é dentro do que você falou, da alegorização. Então, o catolicismo, o que ele vai pegar? Ele vai pegar essas alegorizações e ele não vai parar aqui. Ele vai além, entendeu, Júnior? E vai justificar. Mas quando a gente lê Jerônimo, a gente faz mais ou menos aquela lição que fizemos há pouco sobre o bom samaritano. Sabe, disse um monte de coisa, não tem nada a ver, mas não tem aqui uma heresia escancarada, né? Tem uma leitura vesga, um entendimento vesgo, mas não tem uma heresia. Não está falando que ali naquele texto que Jesus é o Salvador e Maria é a Salvadora. Você entende o que eu quero dizer? Ele não agride as doutrinas. Então, nas alegorias de Jerônimo, pelo menos nas que eu vi, eu não sou conhecedor a fundo, e como de muitos pais latinos ou de pais alexandrinos, nós não vemos assim uma aberração doutrinária. Ele faz uma alegorização, ele pode até dar várias nuances perigosas, mas ele não se envereda por uma heresia. O catolicismo, que eu gosto de chamar de romanismo, lá na frente não. Aí ele piora tudo isso.
ele toma proveito. Entendeu, Júnior? Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu te respondi. Tá bom? Sim, eu entendi. Porque eu estava ouvindo o Saião, e o Saião falou uma coisa interessante. Sobre tradução de Bíblia. Ele falou que, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é católica. Então, ele falou que tem uma influência em alguns termos, puxado pela influência católica. Sim, sim. Não tenha dúvida, Júnior. Todos nós, até mesmo teólogos protestantes, podem fazer isso sem a intenção de fazer. Faz porque está dentro do seu pano de fundo religioso, da sua cosmovisão religiosa. Cosmovisão, isso mesmo. Quer ver uma tradução bíblica do Velho Testamento que a gente precisaria de auxílio de judeus, propriamente dita, para fazer aquela tradução? É quando Uzá encosta na arca. Porque quando Uzá encosta na arca, o texto no original diz que o Senhor abre rotura em Uza. Mas muitas Bíblias, na hora de traduzir, principalmente nós protestantes, quando vamos traduzir, e não é porque a pessoa tentou puxar brasa para a sardinha para sustentar o seu viés doutrinário, é porque faz parte da sua cosmovisão religiosa. Então, naquele momento, algumas versões podem até colocar palavras como, por exemplo, o Senhor amaldiçoou Uza. Essa palavra, amaldiçoou Uza, é totalmente diferente do Senhor fez rotura em Uza. Fez rotura é uma coisa, amaldiçoar é outra coisa, está entendendo? Mas a gente pode correr esse risco. E nesse texto, esse texto que eu passei para vocês aqui, tanto de Teodoro de Suécia, quanto também de Jerônimo, é muito legal, Júnior, porque aqui também, Jerônimo, quando ele vai fazer a tradução da Bíblia para o latim, ele tenta passar o espírito do texto sagrado, e não a palavra propriamente dita. Talvez vocês estejam até entendendo de uma forma como se Jerônimo tentasse agredir. Não, vou explicar. Olha só que interessante aqui, fazer uma defesa para Jerônimo. O que é passar o espírito do entendimento no original? Um linguista, quando ele lê no original, vou dar um exemplo para vocês. Quando a Bíblia vai falar de João Batista, como que os tradutores falam da pessoa de João Batista? Não faz assim, e João Batista estava pregando no deserto da Judéia. Não é assim? Por que os tradutores pegam essa palavra e o nome de João Batista e traduzem como João Batista, como se Batista fosse o sobrenome de João? Não é assim? João Batista, não parece que é o sobrenome? Jesus Cristo é sobrenome. Paulo de Tarso, parece que Tarso é o sobrenome, não é assim? Porque era essa ideia que o escritor bíblico, o que escreveu, o que recebeu a revelação, estava passando para as pessoas ali. É João Batista. Mas se a gente fosse fazer uma tradução ao pé da letra, o nome João Batista seria assim, João, aquele que batizava. Porque está ligado ao batismo. Então, uma tradução ao pé da letra seria essa. João, aquele que batizava, estava às margens do Rio Jordão e batizava. Aí você fala assim, João, aquele que batizava? Mas a outra Bíblia está João Batista, porque era comum as pessoas, no dia de Jesus, chamarem a si mesmo, João Batista, como dando a ideia, não, João é aquele que batiza, mas como que se chamava? João Batista. Então, quando ele traduz para o latim, mesmo ele podendo traduzir ao pé da letra, ele faz questão de traduzir dando a ideia espiritual do que era compreendido aos receptores da revelação. Então, nesse ponto, todos os tradutores, eles tentam fazer uma tradução mais fiel, mas, ao mesmo tempo, tentando fazer com que a língua pela qual ele traduz chegue a essa clareza, como foi no momento da recepção da revelação. Estão entendendo? Então, você vê que, mesmo ele sendo um alegorista, Júnior, ele tentava ser fiel nessa questão da interpretação. O que você falou dos católicos, e na Bíblia, de fato, na Bíblia de Jerusalém, é um fato, porque são linguistas católicos. Mas olha que interessante, Júnior. Na nota de rodapé, quando aparece aquele texto em que fala
que a mãe de Jesus, os irmãos e as irmãs estavam chamando Jesus? Lembra que na Bíblia de Jerusalém, quando fala sobre essa questão, a nota lá está dizendo o seguinte, que Maria teve outros filhos. Na Bíblia de Jerusalém, que é católica, entendeu? Ou seja, que depois que Jesus nasceu, Maria teve relações sexuais com José e teve outros. O católico romano, isso é a maior aberração. Já para outros grupos católicos, não é aberração. Por quê? Porque mesmo que... Aí você diz assim, mas e esses católicos que imaginam que Maria ela é adorada, mas eles adoram Maria, mas o entendimento deles é o seguinte, que ela teve relação e teve outros filhos, ela não morreu virgem. Ela foi virgem em Jesus. Mas a leitura deles é que Jesus teve outros irmãos. Interessante. Ou seja, dentro do catolicismo tem os pegas bons, viu? Depois você pega na Bíblia de Jerusalém, que eu já vi na Bíblia de Jerusalém. Você vê, eles dão a influência católica, sim, mas tem hora que até mesmo eles discordam entre eles, né? Interessante, né? Diz, Beatriz. Respondeu, Júnior? Tudo bem? Fala, Fia. Eu fiquei com uma dúvida aqui na parte que você estava falando agora, de encaixar a ideia e tal. Quer dizer, então, que eles não consideravam o contexto do que aquilo estava falando? Por exemplo, pega um versículo aqui, outro lá, junta tudo para falar alguma coisa, mas não considera em que contexto aquilo foi dito. Seria isso? Não, mas eles... Você entendeu, para eu me fazer compreendido. Me explica melhor, porque eu queria, de repente, talvez... Da alegorização. E falar o que quiser. Então, quer dizer, por exemplo, pegava um versículo aqui, outro ali, para defender uma ideia, uma tese, mas não considerar o contexto daquele versículo. Seria mais ou menos assim. Não, eles... É isso que a gente vai ver agora, Fia. Nesse material que está no livro texto, que a gente vai dar uma pincelada agora, nós vamos ver o seguinte, que mesmo quem era da escola alexandrina, da alegorização, não, eles consideravam literal, consideravam o texto, só que eles, no meio de toda a sua hermenêutica, usavam também do método alegórico. E aí eles davam essa floreada, aí você fala assim, mas para que florear tanto? Porque na cabeça deles, quando você floreava no meio do metafísico, de analogias, você estava fazendo uma leitura mais espirituosa. Está entendendo? Mas não é que eles agrediam o texto, não. Eu vou até antecipar aqui, já vou até pular um pouco, só para você ter uma ideia, do que diz sobre Agostinho, quer ver? Eu vou agora abrir no nosso livro-texto, do Louis Berkhoff, aqui, ó, o período patrístico. Deixa eu só ir aqui um pouquinho para frente, ó. Deixa eu só aqui um pouquinho para frente. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu pegar essa parte aqui. Aqui que fala de Agostinho. Essa parte. Aqui. Período da Idade Média, perguntas de fixação. Aqui, exatamente aqui. Aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Olha só, para responder já ao seu ponto, ó. Além disso, nos casos em que o sentido da escritura era duvidoso, opinava decididamente pela régua fide, ou seja, pela régua da fé, a régua da fé, a qual ele considerava uma declaração de fé sucinta da igreja. Infelizmente, Agostinho também adotou um sentido quádruplo da escritura. Qual é esse sentido quádruplo? Histórico, etiológico, analógico e alegórico. E foi particularmente nesse aspecto que ele influenciou a interpretação da Idade Média. Mas é isso que eu disse para vocês, não necessariamente foi ele que influenciou, mas a frouxidão teológica pagã, a frouxidão mística que entrou dentro dessa igreja que era cristã, fez com que a alegorização e essas outras questões se potencializassem. Mas isso que eu digo para você, Agostinho, ele tinha um método histórico, etiológico, analógico e alegórico. Ou seja,
Aqui, etiológico é a origem das coisas. Então, quando ele ia para o histórico, ele ia para a história, como a gente está vendo a escola de Alexandria. Quando ele ia para o etiológico, é a origem das coisas. Para o analógico, ele fazia comparação entre as coisas. E aí, sim, por último, o alegórico. Então, só para você ter uma ideia, Fia, olha só aqui, ó. Já na Idade Média, que foi o que a gente falou há pouco, eles também continuaram usando essas ferramentas alegóricas, e para eles isso tudo foi, vamos dizer assim, uma maravilha, porque, olha só, nesse período, o sentido quádruplo da escritura, que é o literal, o tropológico, tropo, lembra que a gente, figuras de retórica, ou tropos, ó, literal, tropológico, alegórico e o analógico. Então, percebam que aqui, quando entra na Idade Média, eles estão falando o seguinte, que na Idade Média eles usam literal, usam, mas quando convém. Aí depois eles já vão para figuras de retórica, tropológico. Depois eles vão para o alegórico. E depois eles vão para o analógico. Mas eu acrescentaria aqui, até peguei no meu livro texto e fiz as minhas anotações e coloquei assim, no entanto, eu também acrescentaria mais 2 sentidos, que é o político, né? Não sei como eu poderia dizer, onde a religião se torna institucional, e o sincretismo, onde as relíquias sagradas e os novos costumes pagãos misturados à fé cristã entram dentro da igreja. Então, perceba que a hermenêutica na Idade Média ela foi deturpada. Agora, dizer que foi a alegorização, ela ajudou, mas ela não é a culpada. A culpada é que aqui a igreja se tornou muito política. O poder papal, o poder dos líderes foram políticos. E aí desregra tudo, tá bom? Olha só essa frase aqui, ó, continuando aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó. Aqui, daqui em diante. Era geralmente aceito, e o princípio de que a interpretação bíblica tinha de se adaptar à tradição e à doutrina da igreja, ou seja, a interpretação bíblica tinha que se adaptar à tradição. Opa, olha lá. Percebam que aqui muda, na Idade Média, muda a postura. E aí, olha só o que ele diz aqui. Que isso tornou-se estabelecido. Reproduzir os ensinos dos pais e descobrir os ensinos da igreja na Bíblia eram considerados o ápice da sabedoria. A regra de São Benedito foi sabiamente aplicada nos monastérios e decretado que as escrituras deveriam ser lidas e com elas como explicação final, a exposição dos pais. Aí olha essa frase que eu queria mostrar. Hugo de São Vítor chegou a dizer: aprenda primeiro as coisas em que você deve crer e, então, vá à Bíblia para encontrá-las lá. Ou seja, faz a sua heresia e depois pega a Bíblia e coloca na sua heresia a Bíblia. A ideia pré-concebida, né? Hã? A ideia pré-concebida. Exato. Júnior, hoje, dentro do romanismo nosso, quando tem um santo que começa lá a lacrimejar, seja pelo fenômeno que for, as pessoas vão e eles pegam que texto? Pegam um monte de texto bíblico para mostrar. Aí eu te pergunto, onde está isso na Bíblia? Pelo contrário, a Bíblia vai condenar essa prática. É isso que eles fazem. Né? Então, ó, aprenda primeiro as coisas em que você deve crer, e então vá à Bíblia para encontrá-las lá. Heresia total. É o encaixe, né? É o encaixe. Então, percebam que não foi alegoria, entendeu, Fia? É que nem eu chegar para vocês hoje e falar que C.S. Lewis é um herético, porque ele criou um livro que é baseado em fantasia. Ele é um demônio. Meus irmãos, C.S. Lewis foi brilhante, graças a Deus por C.S. Lewis. Ele ajudou milhares de pessoas a entender o evangelho por meio do quê? De uma fábula. Entendeu? Agora, a grandeza deles está nisso, de pegar algo e conseguir passar a Bíblia numa linguagem como poucos poderiam. Se qualquer um de nós fosse criar uma fábula, a gente falaria heresia, né? Porque a gente não tem essa capacidade. Então, é isso que eu digo, que os pais alexandrinos, eles
É claro, irmãos, eu não estou aqui entrando no mérito, é óbvio, cada um foram grandes líderes, tá bom? Então, para a gente voltar aqui, para a gente concluir, meus irmãos, eu vou pedir só mais 10 minutinhos para vocês. No livro-texto, aqui nessa parte, é muito legal, porque nesse período, né, aí vai falar da escola de Alexandria, tal, e vai explicar tudo aquilo que nós já falamos, sobre as influências, né, da filosofia pagã, os estoicos, os textos de Homero, e vai falar de a Clemente de Alexandria e o seu discípulo Orígenes, como a gente já falou, e depois ele vai vir aqui para a escola de Antioquia, que também vai mostrar que na escola de Antioquia destacam-se duas grandes pessoas. Quem são elas? A gente já viu. E são elas tanto Teodoro, né? Teodoro de Mopsuestia, e também Crisóstomo, que é chamado Boca de Ouro. Pode ver que Teodoro também, ele era conhecido como Teodoro de Antioquia. E aí depois ele também foi intitulado como o exegeta, ou poderíamos dizer o hermeneuta. Enquanto João foi chamado de Crisóstomo, ou Boca de Ouro, Crisóstomo, Boca de Ouro, porque por causa do esplendor da sua eloquência, ele era um grande pregador. Então, percebam que aqui nesse texto ele vai explicar direitinho as diferenças e como eles chegavam a esses pontos de vista, né? E aqui com Crisóstomo que nasce aquilo que a gente aprendeu, que é a interpretação, ou melhor, com a escola de Antioquia, que nasce, né, essa ideia da interpretação histórico-gramatical. Tá bom, meus irmãos? E aí, né, a grosso modo, o que eu posso falar para vocês? Como eu disse, eles estão aqui em Antioquia, mas temos, como eu falei para vocês, no Ocidente, que são esses outros grandes nomes, como foi há pouco eu citei, tanto Jerônimo, quanto também a gente vê Hilário, e Ambrósio, e Agostinho. São grandes nomes, que são também pessoas, como eu falei há pouco, olha só, pegando aqui um pouquinho dessa fala sobre os pais da Igreja do Ocidente. Olha só. Enfatizou a necessidade de se ter consideração pelo sentido literal e de se basear o alegórico sobre ele. Perceba que os do Ocidente, eles não iam para a alegoria assim que nem um pentecostal maluco, um avivado maluco que está tendo visão e sai falando, não. Eles iam para o literal. Mas eles depois usavam do alegórico como um meio didático. Mas, ao mesmo tempo, entregou-se livremente à interpretação alegórica. Então, claro que lá eles pendiam para isso. E é isso que depois se torna um grande problema. Tá bom, meus irmãos? Eu gostaria agora, né, de ter lido até mais um pouco aqui. Eu separei para vocês. Deixa eu só achar aqui a frase, onde está, e dar um destaque para a gente ler. Onde está? Aqui. Leia para mim, Beatriz, por gentileza, essa frase. Aqui, ó. Seu aspecto. Onde está? Aqui, ó. Seu aspecto. Leia para mim, por favor. Seu aspecto mais característico, no entanto, se encontra no fato de ter promovido outro elemento, o qual não tinha se feito valer até aquele tempo, a saber, a autoridade da tradição e da Igreja na interpretação da Bíblia. Então, aqui é um comentário sobre o tipo de exegese ocidental, né? Perceba que aqui também ele vai citar as escolas da Síria, ó, siríaca, né? E aqui, eu gostaria que você lesse essa frase aqui também para mim, ó. Essa daqui até a metade. Esses dois homens, que está falando aqui, tanto de Crisóstomo como Teodoro, esses dois homens, leia para mim, por favor. Esses dois homens diferiam grandemente em todos os aspectos. Teodoro mantinha concepções um tanto liberais a respeito da Bíblia, enquanto João a considerava como sendo, em cada parte, a infalível palavra de Deus. Percebam, olha a maneira que eles pensavam. Então, meus irmãos, percebam que esse período foi um período maravilhoso
da história do cristianismo. Agora aqui, voltando um pouquinho mais sobre a escola de Alexandria, falando sobre Orígenes, né? Olha só, eu queria ler aqui essa parte. Seu discípulo Orígenes, onde está? Aqui, esse. Leia para nós daqui em diante, Fih, até aqui, até na metade. Tomé, fica à vontade, tá? Valeu, Tomé. Seu discípulo Orígenes superou em erudição e influência. Foi, sem dúvida, o maior teólogo de seu tempo. Mas seu mérito permanente está mais na sua obra de crítica textual do que de interpretação bíblica. Como intérprete... Dá uma pausa, Fia. Percebam, ele fazia crítica textual, mas ele não era da escola de alegorização? Está entendendo? Como eles eram grandes e gigantes? Então, continua. Como intérprete, ele ilustrou o tipo alexandrino de exegese de forma mais sistemática e extensiva. Gilbert. Em uma de suas obras, forneceu uma teoria detalhada de interpretação. Percebe que agora o nosso irmão Luiz Berkoff está falando como que Orígenes fazia hermenêutica. Mas, vamos lá. Ele estava onde? Estava em Alexandria. Alexandria era alegorização. Ele é discípulo de Clemente, né, de Clemente de Alexandria. Mas como que ele deixou uma obra e como que ele explica a maneira que ele fazia hermenêutica? Vamos ver. O princípio fundamental dessa obra é que o significado do Espírito Santo é sempre simples e claro e digno de Deus. Opa! Olha aí. Perceba, ele pode ser alegórico, mas ele não foi... Perceba, olha a diferença da alegorização nesse período da patrística e a alegorização da Idade Média. Estão entendendo, irmãos? Que eu digo, não dá para comparar, são coisas distintas, tá bom? Continua para a gente. Tudo que parece obscuro, imoral e inconveniente na Bíblia serve simplesmente como um incentivo para transcender ou passar além do sentido literal. Orígenes considerava a Bíblia como um meio para a salvação do homem, e porque, de acordo com Platão, o homem consiste de 3 partes, corpo, alma e espírito. Ele aceitava um sentido tríplice, a saber, o literal, moral e o místico ou alegórico. Joia. Então, perceba que ele usa, sim, um pouco da influência que ele tinha, mas ele não vai... mas, ao mesmo tempo, a gente vê nele um certo cuidado, né? E termina aqui para nós, irmã, na sua praxis. Na sua praxis exegética, preferia desconsiderar o sentido literal da escritura. Referia-se raramente ao sentido moral e usava constantemente a alegoria, uma vez que só ela produziria o conhecimento real. Aí ele pendia para o lado, mas dá para ver que os nossos irmãos do passado, eles não eram assim. Quando a gente vai falar da alegorização, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque senão a gente acaba dando uma ideia errada. E para a gente concluir, irmãos, aí aqui, eu queria só ler mais esse pedacinho, que aqui vai falar, aqui, ó. Onde está? Aqui. Antes do 3, aqui, ó. Aqui, ele vai falar ainda, né, no trabalho de Teodoro, como de Crisóstomo, e aí ele vem falar sobre o histórico gramatical, e aqui ele vai concluir com os 3 capadócios pertenceram a essa escola. Quem são esses 3 capadócios? Júnior, talvez você vai lembrar. Os pais da Capadócia, Júnior. Os pais do considerado, né, na história eclesiástica, como aqueles que eram chamados pais do Oriente. Lembra? Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzo. Tá bom? Ou seja, eles eram também da escola da escola de Antioquia, tá bom? Que para nós, irmãos, admito, eu prefiro 1000 vezes a escola de Alexandria, de Antioquia.
É histórica gramatical, ela nos dá segurança, ela nos dá base, ela não permite com que a gente viaje em sonhos alucinados, especulações do nosso coração, visões humanas ou, quem sabe, diabólicas. Né? Mais equilibrada, né? É muito mais equilibrado. Então, os 3 pais da Capadócia, que é Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, são lendas. Inclusive, Basílio, chamado o Grande, era irmão de Gregório de Nissa. E também tinha a sua irmã Macrina, que foi uma grande pessoa na história do cristianismo primitivo. Esses 3 homens, irmãos, para o catolicismo ortodoxo grego, eles são a base do catolicismo ortodoxo grego. Então, mas agora, perceba, já para a Igreja Católica Romana, eles usam não só esses 3, mas usam muitos outros, e aí criam todo esse panteão, né? Essa miscelânea de santos, coisa que a Bíblia condena em gênero, número e grau. Tudo bem, meus irmãos? Deu para entender? Okay. Ficou claro? Paramos aqui no período da Reforma, que é o período da Reforma protestante, né? O período da Reforma. Então, a gente, para as últimas 2 aulas, nós estaremos falando aqui sobre o período da Reforma e logo na sequência a gente vai entrar nas 3 interpretações histórica, teológica e gramatical. Tá bom? Fechou, meus irmãos? Alguma pergunta? Fechou. Valeu. Perceberam que a escola de Alexandria, que é a escola da alegorização, é mais perigosa, ela dá margem. Assim, a gente tem que ser mais pé no chão. E o que a gente faz para ter o pé no chão? Histórico, gramatical, a escola de Antioquia, tá bom? Mas é possível eu ter os pés no chão e, ao mesmo tempo, usar de uma figura de retórica, como C.S. Lewis, como John Bunyan, como o próprio Agostinho, e fazer obras maravilhosas. Sim. Tá bom? Ok. Que Deus nos guarde e nos livre das heresias. Beleza. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, boa noite a todos. Deus, nos vemos na quinta. E as minhas ovelhinhas, se Deus permitir, né? A gente se encontra amanhã na nossa Irmandade. Valeu. Deus abençoe, minhas irmãs, meus irmãos. Qualquer dúvida, podem me chamar aqui nos nossos grupos. Deus abençoe. Deus abençoe, boa noite. Deus abençoe. Tá bom. O Wesley estava orando.